Nós vamos dar continuidade ao que a gente tem feito na trajetória do apóstolo Paulo. Lembrando que na primeira aula, de 4 aulas, o presbítero Fiuza falou sobre o período da conversão do apóstolo Paulo. Quem era Paulo antes de ser convertido? Um fariseu, zeloso pela lei, alguém que se destacou. Num determinado momento, no caminho para uma cidade chamada Damasco, Jesus aparece para Paulo. E aí, ele tem o seu momento de conversão. E logo em seguida, Paulo começa então o seu ministério. Não ainda como um apóstolo, mas ele tenta fazer pregações. Aí aquilo não funciona tão bem no primeiro momento, porque o pessoal tem um pouquinho de medo dele. Convenhamos, faz todo sentido. Aí um rapaz chamado Barnabé, era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Conhece esse louvor, Rafael? Também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, homem de Deus. Bonito esse louvor, né? Um louvor de exaltação a Barnabé, estou lembrando agora. Glória a Barnabé. Toda vez que canta esse louvor, dá vontade assim, glória a Barnabé. Porque não faz o menor sentido a gente ficar cantando sobre Barnabé, mas tudo bem. Qual que é a dificuldade, filho, de coisa aí? E aí, quanto tempo foi que Paulo levou para iniciar de fato seu ministério? Uns 14 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos uns 14 anos. E aí hoje nós vamos passar por uma linha do tempo. Lembrando que na aula passada, nós exploramos a teologia de Paulo. Então nós vimos um pouco da passagem de Paulo pela Europa, mas muito pouco, na região do sul da Galácia, que é a primeira viagem missionária. Mas o que a gente explorou mesmo era o conteúdo da mensagem de Paulo. Por que Paulo é chamado de aquele que tem transtornado o mundo, virado de cabeça para baixo? Por que Paulo virou de cabeça para baixo o mundo? E aí a gente viu que é por causa da mensagem do Evangelho, principalmente porque essa mensagem é focada no quê? Qual que é a palavra ali que resume isso? Liberdade. Liberdade do quê? Dos ídolos. E qual é o maior ídolo que sustenta o Império Romano? César. Por isso que Paulo está transtornando o mundo. Pablo, pega um microfone, porque você já sabe que se ninguém falar, não sai na projeção aqui, né, na transmissão. Aí. Paulo estava transtornando o mundo, virando ele de cabeça para baixo, porque estava pregando um tal de reino de Deus. E aí, quando chega um rei, o outro rei tem que sair. E aí, para os cristãos, estava muito tranquila a ideia de que César era o seu rei terreno. E ninguém ali queria desobedecer César, no sentido terreno. Ninguém ia deixar de pagar imposto, ninguém ia deixar de cumprir as leis romanas, isso não estava em jogo. Mas ninguém ia mais adorar a César como um Deus. Só que a adoração a César, o culto a César, faz parte da sustentação do Império Romano. Para que aquilo se sustente, César precisa ser venerado e adorado. E isso ele não tem mais dos cristãos. E à medida então que essa mensagem se espalha, eles começam a falar, olha, tem um novo rei aí, está querendo tomar o lugar de César. É aí a hora que começa as grandes perseguições em torno do cristianismo. Passa para mim o slide, por favor. Nós vamos começar então o seguinte. Nossa história começa no ano 4 a.C. No ano 4 a.C. aconteceu algo fenomenal na história humana. Jesus nasceu. Jesus nasceu 4 anos antes dele mesmo. Se você olhar o calendário, foi isso que aconteceu, né? Jesus nasceu 4 anos antes dele mesmo, porque existe um erro. Nós estaríamos hoje no ano 2028. Se fosse ou 2029, talvez, se fosse seguir o calendário correto. Lembrando que Jesus nasceu 25 de dezembro, então seria 2028 ainda, né? Mas foi ali 4 anos antes dele mesmo. No ano 0, aliás, entre o ano 5 e 10, nós temos o nascimento do apóstolo Paulo. Então é próximo. Paulo é no máximo 15 anos mais novo que Jesus, mas talvez não seja isso tudo. Provavelmente Paulo está ali na faixa de 10 anos mais novo que Jesus, mais ou menos. Ele deve ter nascido ali entre o ano 5 e o ano 10. No ano 30, gente, por que não é no ano 33? Porque Jesus nasceu 4 anos antes dele mesmo. Então, no ano 30, existe a morte e a ressurreição de Jesus. Vou fazer uma pergunta teológica, porque hoje a nossa aula
ela é histórica. A gente quer passar pela linha do tempo de Paulo e entender o que ele fez. Mas, de vez em quando, a gente tem que parar um pouquinho para ver se vocês estão sabendo Bíblia. Com quantos anos Jesus iniciou seu ministério? Em alto e bom som. 1, 2, 3 e... Da onde vocês tiraram isso? Vamos lá. Valendo. É porque vocês têm que tirar de algum lugar e não pode ser das pregações que vocês ouviram a vida inteira. Do The Chosen. Excelente. Aquele Jesus do The Chosen, ele não tem 30 anos nem aqui, aquele ator tem 52 no mínimo. Ou a lataria dele está muito rodada. Ele está rodando com pneu murcho há muito tempo. Mas, enfim, da onde vocês tiraram que Jesus começou o ministério com 30? 1, 2, 3, valendo. Vocês têm que saber, vocês falam 30 com uma convicção absurda. Não, que bom que é das Escrituras. Qual texto fala isso? Pá. Não precisa saber o endereço do texto, mas aonde vocês já lembram de ter visto isso, pelo menos? Lucas, o evangelista, prestem atenção nisso. Lucas fala o seguinte. Gente, isso eu estou lembrando agora, eu estou tirando de cabeça, então eu não sei exatamente as palavras, né? Mas Lucas fala o seguinte: Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando começou seu ministério. Aproximadamente, na nossa linguagem, significa mais ou menos. Jesus podia ter 30 anos, Raiane, mas ele podia ter 29? Ele podia ter 31? Gente, para mim, na minha visão, mais ou menos, significa ele tem mais ou menos 30 anos. Gratidão eterna. Isso, mais ou menos 30 anos. Por que isso? Eu já ouvi uma vez, não desconsiderem as coisas absurdas que eu falo, mas é porque eu tive que um dia ouvir isso na minha vida. Teve um pastor pregando que Jesus começou com 30 anos, morreu com 33, esses 3 anos Jesus deu o dízimo da própria vida. É uma loucura um trem desse. Porque essa conta só bate se você realmente achar, primeiro, que 3 é 10% de 33. Já não é, né? Mas assim, pegar números desse jeito para você fazer uma conta espiritual, isso aí é no mínimo ridículo. Mas eu já ouvi e mais de uma vez. Como é que é? Cerca de 30 anos, mais ou menos 30 anos. Segunda pergunta, então, peraí. Pode ser com 29, pode ser com 31. Segunda pergunta, quanto tempo durou o ministério de Jesus? Olha aí, aproximadamente 3 anos. Em alto e bom som, quanto tempo durou o ministério de Jesus? 1, 2, 3 e... Ninguém tem coragem de falar? Tudo bem. Da onde vocês tiraram que é aproximadamente 3 anos? Da onde vem essa informação? Onde relata isso? Tá, mas então é uma informação histórica. É a história que nos conta isso. Porque, de fato, ele morreu ali no ano 30. Isso aconteceu aí, é verdade. Mas e aí? Onde na Bíblia me mostra que Jesus teve 3 anos de ministério? Valendo um chocolate fictício. Seminarista Robson, olha aí. Eu gosto assim, quando a gente aperta as pessoas certas. Valendo nada. Presbítero Ricardo. Todo mundo tá com o título pendurado aqui na minha mão. Vai lá. Se eu soltar, perde. Da onde você tirou, presbítero Ricardo, que é 3 anos? Olha só. Tá certo. Alguém? Seminarista, presbítero. Você acumulou os 2 cargos. Seminarista, presbítero, Rafael. Vai lá. Não, fala. Não, pode parar. Não, aí você ouviu doideira também. Nem tanto. Ninguém? Tá bom, gente. Vou ter que falar, né? João cita 3 Páscoas. E é por meio da cronologia das Páscoas de João que a gente mede o ministério de Jesus. Contudo, porém, tem um relato em João que fala o seguinte: Jesus foi para a festa. E não fala que é a Páscoa. Mas a festa, normalmente é um indicativo de Páscoa. O que pode indicar 4 Páscoas e não 3. Pode indicar.
Então, o ministério de Jesus pode ter sido 2 anos e 10 meses? Vai que ele começou pertinho da primeira Páscoa, alguma coisa assim? Pode. Pode ter sido 4 anos? Pode também. Ninguém vai morrer, alguém vai sofrer por causa disso? Não, mas pelo menos a gente para de falar bobagem, né? Para de falar assim, 30, 33. Calma, gente. A Bíblia não indica as idades de Jesus de uma forma tão clara assim. Então, pode ter sido 3 Páscoas, pode ter sido 4 Páscoas, pode ter sido 3 anos ou 4 anos de ministério. Ele pode ter começado com 29, morrido com 32. Ninguém vai sofrer por causa disso. Mas vamos lá, até porque ele nasceu aproximadamente 4 anos antes dele mesmo. Pode ter sido 5, pode ter sido 3. No ano 33, o que acontece então? 3 anos depois já do cristianismo existente. Revelação no caminho de Damasco. Revelação para quem? Quem é que está no caminho de Damasco? Paulo. Então, Paulo no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Nós estamos lá em Atos capítulo 9. Atos 9, então, aliás, o espaço temporal de Atos 1 a 9 é de mais ou menos 3 anos. Gente, a igreja sobreviveu muito tempo sem Paulo também, viu? Né? Paulo é fundamental no cristianismo. Mas a igreja, vocês vão ver aqui quanto tempo que a igreja sobreviveu sem Paulo. Não foi muito pouco tempo, não. Dá certo também. Pode passar. Eu posso passar. Passei. Então vamos lá. O que aconteceu entre 33 e 36, agora depois de Cristo? Ou seja, entre 3 e 6 anos depois do início do cristianismo. Paulo vai para o deserto da Arábia, e não Arábio, né? E depois ele retorna a Damasco. Então Paulo chega em Damasco. Quando ele chega, ele encontra um cidadão chamado Ananias. Aí Ananias fala o seguinte: tem certeza que é para ir lá? Vai lá. E aí Paulo é curado, ele volta a enxergar, aquela coisa toda. E aí Paulo vai para o deserto da Arábia. O que acontece no deserto da Arábia? Me lembra aí. Ensinado por quem? Por Jesus. Quais são os critérios para que você tenha um apóstolo? Ser comissionado diretamente por Jesus, ter sido ensinado diretamente por Jesus. Ou seja, o apóstolo, ele não pode receber a mensagem de segunda mão. Nós recebemos de segunda mão, concorda? Porque nós recebemos dos apóstolos. Nós não recebemos mensagem nenhuma de Jesus. Jesus não apareceu para nós e falou o seguinte: Rafael, não. Nós recebemos de segunda mão. Eles receberam de primeira mão. Então, Paulo passa os mesmos 3 anos dos demais apóstolos lá no deserto da Arábia, e ele volta, então, para Damasco, onde ele começa a pregar. E aí, em 36, você tem a primeira visita a Jerusalém. E o relato disso está lá em Gálatas, capítulo 1, versos 18 a 24. Alguém lê para mim? Se não conseguir ler aqui, o texto é esse, pode ler na sua Bíblia. Gálatas 1, 18 a 24. Espera aí, tem que ter microfone para ler. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificaram a Deus por minha causa. Então veja bem, depois dos 3 anos da Arábia, Paulo prega em Damasco de novo, e aí ele sobe até Jerusalém para então conhecer pessoalmente o apóstolo Pedro, que ele ainda não conhecia. E aí eu chamo a atenção para algo que o Fiuza falou na primeira aula, que é isso aqui, olha. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. O que está de estranho nessa frase aqui?
Tiago ser nomeado um apóstolo. Por que isso é estranho? Que horas que Jesus comissionou seu irmão como apóstolo? Hora nenhuma. Então, Tiago, que é o autor aqui bíblico, é o autor da carta de Tiago, que é o presidente do Supremo Concílio de Jerusalém, da Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Ele era o presidente. Roberto Brasileiro bebeu da fonte aqui. E aí, o que acontece? Ele é chamado de apóstolo aqui. Por que ele é chamado de apóstolo? Só ele é chamado de apóstolo na Bíblia? Quem mais é chamado de apóstolo? Barnabé. Por que esses homens recebem esse título de apóstolos? Porque não é... Pode falar, filha. Microfone para a Beatriz. A Beatriz tem excelentes contribuições sempre. Vai lá. É porque ela erra e eu gosto. Vai lá. É porque a palavra apóstolo ela era utilizada em dois sentidos. Perfeito. Que eram os enviados para proclamar o evangelho e os apóstolos instituídos por Deus. Isso. Jesus. Isso. Eu quero reforçar essa ideia que a gente já falou algumas vezes, que é a diferença entre o dom, chamado, e o ofício da coisa. Só existem 12 apóstolos e Paulo no sentido de ofício apostolar. As pessoas assim, olha, apóstolos comissionados por Jesus, que todo mundo tem que baixar a cabeça e ouvir, porque são inspirados pelo Espírito Santo. Ponto. Acabou. Realmente, o que o apóstolo escreveu na carta é a palavra de Deus, não tem que discutir, pronto. 12, que são fundamentos da igreja, 12 e Paulo. Agora, você tem aquelas pessoas que exerciam o dom e o chamado de apóstolos, como enviados. E aí você entra Tiago, você entra Barnabé. Talvez tenha outro citado que eu não me recordo agora. É a mesma coisa que eu falo aqui na igreja, o seguinte: quem tem o ofício de pastor na igreja hoje? Eu. E os presbíteros, se você contar que, de fato, eles deveriam ser pastores. E assim o são. Mas, tirando isso, existem pessoas no meio da igreja que possuem o dom pastoral, mas não querem, inclusive, serem pastores. Ou não podem, porque pode ser uma mulher, por exemplo. Uma mulher pode ter o dom pastoral? Claro que pode. Ela ensina, ela aconselha. Ela pode ter todo o dom pastoral, mas ela não vai ter o ofício. O ofício ele não é permitido pela palavra para a mulher. E nem todos que têm esse dom de aconselhar e de ensinar e de pregar e tudo mais, vai ser uma pessoa que vai querer exercer o ofício ministerial. Então o ofício é diferente de dom. O que você não pode é ter o ofício sem ter o dom, né? Aí é um problema sério. Aí você ter diácono que não tem o dom de diaconal, você ter pastor que não tem o dom pastoral. Aí você cria um problema. Mas você ter a pessoa com o dom que não quer ou é impedido de exercer por algum motivo o ofício, não, isso não é um problema. Alguma dúvida quanto a isso? Algum comentário ou trauma de infância que você carrega? Então tá bom. Então olha só, agora entre 33 e 46, que cumpre os 14 anos que a gente falou, Paulo ele vai para Tarso e ele é então levado para Antioquia por Barnabé. Então, primeiramente, Barnabé é aquela pessoa que validou o apóstolo Paulo quando as pessoas desconfiavam dele. Lembram disso? As pessoas ficavam meio com medo. Barnabé vai lá e fala: gente, Paulo teve a mesma experiência que a gente, é um homem de Deus agora, converteu, acalmou o coração de todo mundo. Agora, Barnabé vai para Antioquia e ele fala: eu vou levar esse tal de Paulo comigo. E isso está aqui relatado. Eu acho que é Atos, eu esqueci de colocar, mas eu acho que é o Atos capítulo 11 agora. Alguém lê para mim aqui dos versos 19 até o verso 26. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeado com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram a Barnabé a Antioquia.
Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então vejam bem, a igreja ela começa em Jerusalém, com a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo do Pentecostes. Ali você tem uma revolução em que de 120 pessoas você passa para 3.000 pessoas do nada, depois mais 5.000, é uma igreja que cresce, e aí você tem o famoso relato de Atos 2, 42 a 48, de como viviam os primeiros cristãos, e essa igreja depois disso começa a enfrentar problemas. Maior problema dessa igreja, pobreza. Era uma igreja extremamente pobre. Alguns historiadores e teólogos, isso é uma suposição, né, indicam que talvez eles tenham vivido um estilo de vida pensando que Jesus voltaria muito rapidamente, e aí eles começaram a compartilhar tudo que eles tinham de uma forma tão acima do normal, a ponto de ficarem pobres. Porque eles achavam assim, não, Jesus está voltando, doa minhas fazendas para quem precisa. Um determinado momento, acabou o recurso. E Jesus não voltou dentro do tempo que eles achavam. Porque a igreja vivia uma expectativa escatológica muito forte. Eles realmente achavam que Jesus ia voltar rapidamente. E aí, é até algo que a gente tem que ter, que a gente não pode romantizar, aquele estilo de vida de Atos 2 relatado da igreja, não é necessariamente um modelo que você deva fazer 100%. Porque Atos não é um livro teológico no sentido doutrinário. Atos é um livro o quê? Histórico. Gente, você tem que entender a mente de Lucas quando escreveu Atos. Lucas quer relatar a história da igreja, com seus erros e com seus acertos. Com aquilo que Paulo errou e com aquilo que ele acertou também. Lucas não está colocando pontos doutrinários em Atos. Nós extraímos as verdades espirituais de um livro histórico, não é um livro doutrinário. Então tem erros e tem acertos, e a gente precisa aprender com os erros e com os acertos. Talvez aquela igreja tenha passado do ponto na sua expectativa escatológica, talvez aquela igreja tenha que se esvaziado demais dos seus bens a ponto de ficar pobre, a ponto de depois precisar de recursos externos, que é o que a gente vai ver mais para frente, a primeira visita humanitária a Jerusalém, que eles levam recursos de fora. Mas o segundo problema dessa igreja qual que era? Era uma igreja de judeus e para judeus. Esse era um problema. A igreja de Jerusalém é uma igreja focada ainda no judaísmo. É uma igreja que não desvinculou desse judaísmo tão fortemente assim, a ponto de não pregar ainda para os gentios. Esse era um problema. E aí o que acontece lá em Atos 8? Deus manda uma incrível perseguição sobre aquela igreja, sobre Jerusalém inteira, para o povo, fala assim, vocês vão sair daqui. E dispersa a igreja de Jerusalém. Só ficam alguns. Tiago fica, alguns outros, mas o resto dispersa. Por quê? Porque a igreja não foi feita para ficar centrada em si mesma. Você vê aqui, que eles saem e anunciam só para os judeus, porque a mente deles é uma mente judaizante. Então isso é um erro da igreja de Jerusalém. Porque quando desce o Pentecostes, nós temos ali todas as línguas mostrando que é o seguinte, olha, é para ir para todos os povos, é para retomar a ideia original do Gênesis, de espalhar pela terra e multiplicar, mas agora de um ponto de vista espiritual, e o povo quer fazer igual Babel, vamos ficar juntinho. Eles retomam a ideia de Babel de, não, peraí, vamos ficar no círculo judaico aqui. Então isso é um problema. Até que alguns deles fazem o quê? Não, nós vamos pregar também para os gregos. Nós vamos pregar para fora. E aí quando eles começam a pregar para fora, uma grande conversão acontece também no mundo gentio. Porque o Espírito está sendo derramado também sobre o mundo gentio. E é aí que Paulo começa a entrar em cena agora. Ou seja, praticamente 14 anos depois da sua conversão. A igreja sobreviveu um bom tempinho sem Paulo, né, gente?
E aí, em 47, um ano depois, nós temos essa primeira visita humanitária a Jerusalém. Olha lá. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Lembrem sempre do seguinte que eu citei. Até Atos capítulo 13, como é que é o relato? Barnabé e Saulo. Depois de Atos 13, o relato é Paulo e Barnabé, porque ele assume a proeminência nisso daqui. Então, nesse trecho de Atos 11, nós estamos aproximadamente no ano 47, ou seja, 17 anos depois da ressurreição de Jesus, não é pouco tempo, a primeira visita humanitária até Jerusalém para levar recursos, porque aquela igreja estava muito pobre. Então, do ano 47 ao 48, começa a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e quem foi nessa viagem missionária? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé saem na primeira viagem missionária. Essa viagem ela vai para Chipre e para o sul da Galácia. Olha só, está relatado lá em Gálatas 2, 1 e 2. Qual que é esse relato? Dessa visita humanitária em Jerusalém. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus... Qual revelação? Essa de Ágabo. E expus diante deles o evangelho que prega entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Então, olha só, uma revelação de um profeta, Ágabo, ele vai lá e leva as ofertas que foram recolhidas para aquela igreja. Logo em seguida, Paulo parte para a sua primeira viagem missionária no ano 47, uma viagem missionária que durou um ano. Paulo sai, então, de Antioquia. Deixa eu ver se eu coloquei o texto. Coloquei, já leremos em breve. Paulo sai de Antioquia. Gente, prestem atenção na escala do mapa. Olha, esse tamanho do mapa indica 500 quilômetros. Então, olha o tanto que Paulo andou. De Antioquia, ele foi até a Seleucia, que é onde tem um porto aqui, e ele vai para Chipre. Isso aqui, 200 quilômetros. Não é pouca coisa que Paulo andou, não, tá? De Chipre ele segue em Pafos, Perge, Listra, faz esse caminho até Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe, e volta confirmando essas igrejas, e chega a Antioquia novamente. Nós temos um ano de viagem missionária de Paulo, passando então por Chipre e pelo sul da Galácia. Vamos ler aqui em Atos 13. Alguém lê para mim, por favor. Pode ler até o 5 e depois lê o 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Então vamos lá. Primeiramente, quem é esse João aqui? Quem se lembra? Quem falou aí? João Marcos. Quem é esse João Marcos? Um dos evangelistas que escreveu o evangelho, que andava com Pedro. O Evangelho de João. O evangelho de Marcos. Ah, tá. Então tá bom. Isso aí. João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. E aí ele era aparentado de Barnabé, certo? Qual que é o problema que acontece aqui na primeira viagem missionária? No meio da viagem, esse tal de João Marcos, ele pula fora. Por que que João Marcos pulou fora? Não diz. Mas a maior especulação é, ele não aguentou o tranco. Não aguentou. Ele era muito jovem, isso é um fato.
Provavelmente a viagem foi ficando difícil. Vocês viram que Paulo e Barnabé não estavam andando pouca coisa. Anda de barco, anda a pé, anda de cavalo, vai andando, entra no meio de mato. É isso mesmo que era a viagem missionária de Paulo. Esse negócio de pregar em templo glamouroso a gente deixa para nós pastores. Paulo era no meio do mato andando por aí, né? Os apóstolos eram assim. E aí João Marcos fala assim, opa, peraí, isso aqui não dá para mim não. Sem microfone não há fala. Agora sim. É importante ressaltar também, Paulo e Barnabé não pegava avião confortável, não pegava ônibus confortável, não pegava navios com cabines confortabilíssimas, não pegavam. Era a tudo... parte do ônibus do avião eu estava duvidando, realmente. Era tudo ali nos lugares assim, meio que enxertados dentro dos navios de carga, não era navio de passageiro, normalmente era navios de carga, então a acomodação não era das melhores, e fora todas essas coisas que você já pontuou aí. Então, realmente, para quem não está querendo, está com foco no reino... Não tem empecilho, né, chefe? Não pode ter empecilho, não pode ter... eu não vou porque não tem ar-condicionado, banco de madeira e não sei o quê. Isso aí para mim é piada. Né? Isso aí para mim é piada. A pessoa deixar de ir na igreja ou deixar qualquer coisa, porque, sei lá, meu carro quebrou, querido. Isso aí para mim é piada. Fala, você quer falar? Eu tô longe. Não é assim que você fala? É porque ele fica lá do fundo para mim assim, ó. Aí... isso. Então, João Marcos, ele desiste do meio da viagem e isso é um problema lá na frente. Porque na segunda viagem missionária, Barnabé pega esse homem de novo, Paulo fala o seguinte, você ficou doido? Jamais que eu vou com esse menino de novo. Só que lá na frente, de novo, você vê João Marcos junto com Paulo, os dois amiguinhos. Como é que pode, né? Eu não ia ficar amigo de novo. E assim, esse é o problema, né? Esse é o problema, talvez ia. Aí o Theo até riu de mim. Em 48, então, nós temos Pedro indo em Antioquia e uma crise na Galácia. Então, vejam bem, onde foi a primeira igreja, ou as primeiras igrejas que Paulo estabeleceu? No sul da Galácia. Lembrando, gente, a carta aos Gálatas é a carta às igrejas da Galácia, ok? Não é a uma igreja da Galácia. E aí você tem uma crise na Galácia, e Pedro também está envolvido nessa crise, que é uma crise teológica desse primeiro momento da igreja. Qual é a crise teológica? Foi por causa da circuncisão. Eles queriam que os gentios... Não só a circuncisão, né? Uma das, né? A principal treta, inclusive, foi um dos motivos da briga com Pedro e Paulo, né? Então, não só a circuncisão, mas, na verdade... A forma que eles queriam que vivessem todo os o gentios. judaísmo, né? O judaísmo enxertado ainda dentro do cristianismo. Qual é o limite entre judaísmo e cristianismo? Gente, nós estamos falando aqui do ano 48. Quantos anos tem que Jesus morreu e ressuscitou, então? 18 anos. Jesus morreu, ele nasceu antes dele mesmo. Ano 30 que ele morreu. 18 anos, não é pouco tempo. E a igreja ainda tem dúvida entre o limite do cristianismo com o judaísmo. A igreja ainda bate cabeça com isso. Pode passar. Não é a igreja, não. É um apóstolo. É o apóstolo. Que é o Pedro. A briga entre os dois apóstolos. A igreja de Jerusalém tem isso aí. Exatamente. Então, não era uma dúvida se não. Era o apóstolo que estava com esse problema também. Não era uma questãozinha, não, acessório, né? Não. Pois é. E aí a gente começa a ver o surgimento... Quem quer falar, Beatriz? A gente começa a ver o surgimento da teologia cristã. Gente, a teologia cristã surge a partir de um negócio que eu já falei para vocês, chamado teologia de tarefa. O que é teologia de tarefa? Surge um problema, a gente responde. O Antigo Testamento não é teologia de tarefa. O Antigo Testamento é revelação de Deus, narração das histórias. O Novo Testamento
as cartas elas surgem o seguinte: gente, pode circuncidar ou não pode? Vou escrever uma carta. O que eu faço aqui com os dons? Vou escrever uma carta. Isso é teologia de tarefa. O Novo Testamento, a teologia cristã, ela é construída principalmente por Paulo a partir disso, a partir da teologia de tarefa. Então nós temos a crise da Galácia, ela é uma crise entre judaísmo e cristianismo. E essa crise está 18 anos depois do surgimento da igreja. Por que eu ressalto esses 18 anos? Porque já teve gente, por exemplo, que saiu aqui da nossa igreja, falando o seguinte: o pastor demora demais para tomar algumas decisões. Eu estou aqui há 5, eu tenho 13 anos ainda para mudar alguma coisa. Não é? Algumas pessoas falam assim: não, mas isso aqui tinha que ajeitar. A gente sabe que tem que ajeitar. Vai lá e ajeita você então. Não é não? Gente, as coisas não acontecem do dia para a noite. Nem aqui aconteceu com uma crise grande. Você acha que eles nunca tinham conversado sobre isso ou pensado sobre isso? A crise só vai tomando proporções até o momento que eles decidem resolver. E aonde que eles decidem resolver? No Concílio de Jerusalém. A gente vai chegar lá. Mas percebam que as coisas na igreja, elas não mudam do dia para a noite. Nem aqui aconteceu. Então tem coisas que a gente fala assim: não, o melhor caminho é esse. Mas não é assim que, não é na base da machadada, e é um processo. Então olha só, qual que é Pedro e Antioquia, a crise da Galácia? Está lá em Gálatas, que é a primeira carta de Paulo, escrita no ano 48. Ó. Logo ao final da viagem missionária, Paulo escreve a primeira carta aos Gálatas. E essa carta veio antes do Concílio de Jerusalém. Então, olha só, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Olha só que doideira. Um apóstolo puxando briga com o outro. Mas é porque a coisa era feia, né? Em público. Não tem isso aqui, não tem conversa, né? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então Pedro primeiro estava lá, junto com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, junto com Tiago, que são os da circuncisão, os judeus, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha as palavras de Paulo, falando para Pedro. Ele estava nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Acho que aqui Paulo falou assim: pera aí, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Aqui ele perdeu as estribeiras. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, a discussão é feia. Pode falar, filho. Com o microfone, por favor. Essa parte aí que eu fiquei em dúvida. Você é judeu e vive como gentil. Lá em cima fala que ele se comportava e se portava junto com os gentios até que chegassem os outros, e ele começou meio que a fingir que também era separado do grupo. Então, isso demonstrava uma forma de pensamento? De Pedro, você está falando? É. Não sei, você lembra o seguinte, lá em Atos 4, talvez, não me recordo agora, mas eu acho que é o capítulo 4, Pedro tem uma visão, você lembra disso? Que descem todos os animais, ele fala, mata e come. A partir dali, o próprio Pedro atesta o seguinte: o Espírito desceu sobre os gentios. Né? Ele vai na casa de Cornélio, passa ali Samaria, aquela coisa toda. Então, a partir dali, Pedro já não vive mais como um judeu, porque ele já se comunica com os gentios. Ele come o que não podia comer antes, porque já viu, ele come com os gentios. Talvez algumas coisas aqui ainda tinha. Por exemplo, talvez Pedro fizesse uma guarda do sábado, ainda, não sei. Não sei se nesse momento já tinha sido uma transição tão clara para o domingo. Você sabe dizer? Eu acho que a igreja de Jerusalém guardava o sábado ainda, talvez. Nessa Jerusalém sim, mas tem outros relatos de Paulo falando que... Sim, fora de Jerusalém. Ceia, mas Jerusalém... Em Corinto ele fala isso, e na igreja de Éfeso ele fala isso, né, sobre o domingo. Mas talvez eles fizessem no sábado, não sei dizer, não estou afirmando. Eles ainda eram circuncidados, né, não sei se circuncidaram seus filhos em seguida. Não dá para saber aqui, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, até onde eles mantiveram a cultura judaica na sua vida. Mas boa parte delas, no que diz respeito à comunicação com os gentios, foi rompida. Entendeu?
Só que agora Pedro não quis, aliás, ele quis fazer média com os judeus. Ele fala assim, não, sou puro, não como com impuros. Aí Paulo fala assim, como assim? Nós estamos pregando para eles e você está chamando eles de impuro? Né? Que sentido tem isso? O menor sentido. E aí vem o concílio de Jerusalém de Atos 15, que é motivado pelo quê? Justamente pela briga, judaísmo e cristianismo. O que a gente tem para os gentios? Fala. Não, é só para falar com a Beatriz, que é o seguinte, quando você está nesse período ainda que não está ainda claro essa teologia, o que as pessoas fazem? É igual quando você tem uma pessoa que vem de uma outra igreja e ele passa a estar na igreja, na teologia reformada. O que ele acha? Ele acha que ele precisa de guardar algumas coisas materiais para mostrar a prova de que ele é realmente uma pessoa santa. Então, o que eu acredito? Que Paulo também tinha essas questões. Peraí, será que eu não tenho ainda que fazer alguma coisa? Isso ainda não estava muito clara. E isso é natural, a pessoa começa a confundir e misturar as coisas, até que ela é liberta disso por uma voadora quádrupla de Paulo, e aí ele aprende, fala assim, meu jovem, não tem isso aqui. Mas é natural haver essa confusão do que, peraí, eu posso fazer isso ou não posso? A grande discussão no nosso meio é hoje, roupa, cabelo, postura. Então, você tem algumas coisas que você fala assim, você fica numa zona um pouco cinzenta, né? Não é? Até qual que é o limite adequado para que eu esteja? Então, você fica numa zona ainda em dúvida. E é aí que nasce o perigo. Quando há dúvida, aí você não tem a verdade, você tem uma aparência da verdade. Aí que começa a agir esses problemas. Pois é, exatamente isso. E aí, em Atos 15, eles se reúnem com essa pergunta. O que a gente faz com os gentios? E você tem uma discussão, então, dos presbíteros, juntamente com os apóstolos, presidido por Tiago, lá em Jerusalém, e eles terminam com uma carta para ser enviada para todas as igrejas. O que eles falam para os gentios? Circuncidar, precisa? Não precisa circuncidar. O que eles vão fazer com a imoralidade? Abster-se de toda imoralidade. O que eles pedem para que seja feito? Não comer carne sufocada. Carne sufocada. Eu poderia dissertar sobre isso, contudo, as pessoas iriam me achar maluco por achar que galinha ao molho pardo é pecado. Então, mas, gente, vamos falar sério aqui? Vamos abrir um parênteses rapidinho aqui. É porque ali realmente está dizendo o seguinte, carne sufocada, não. Carne sufocada, não, a carne com sangue vivo, aquela coisa toda. Eu tenho dificuldade, porque eu acho que esse texto bíblico ele quer dizer exatamente o que ele está dizendo. Então, eu tenho dificuldade com alguns alimentos à base de sangue mesmo. Porque lá em Gênesis 9, fala sobre o sangue e a vida do animal devendo ser respeitados. Aqui a carne com sangue que a gente come na tropeira, aquilo lá não é sangue, né? Não é aquilo. Mas é realmente usar o sangue do animal ou aquela coisa. Além do que, a dificuldade que nós temos, talvez, em relação a comer os alimentos com animais maltratados. Também deveria ser um problema para nós. O problema é que a gente não tem como fazer controle disso. Mas eu acredito que o espírito da lei dentro desse texto não maltrata o animal que você vai comer. Você tem que comer dele, pode, mas não é de qualquer jeito. E o sangue, pelo menos é o meu entendimento acerca de lá Gênesis 9. O sangue representa a vida do animal, respeita esse negócio. Não é para cozinhar no próprio sangue. Então, existe um respeito em relação à utilização da natureza. Eu levo isso como sendo a verdade bíblica. Mas isso é aberto à discussão. Não estou querendo impor isso para ninguém, não, viu? Fiquem tranquilos. Se alguém tiver outra visão sobre esse texto, ou nunca refletiu sobre esse texto, faça isso, depois a gente conversa. Você tem outra visão, querido? Você vê os frigoríficos e a fiscalização acaba que ajuda, porque se o animal morre estressado, a carne dele fica ruim. Você vê que a própria natureza meio que já ajuda nessa questão de não maltrata o seu alimento, né? Senão você vai comer uma carne ruim. Pois é, então. No ano 49, então, nós temos a segunda viagem missionária, agora de Paulo e
Silas. Por quê? Porque João Marcos está descartado. E aí eles têm uma briga muito feia, Paulo e Barnabé. A briga não é bonita. Só que eles continuam amigos, fiquem tranquilos. Só que Barnabé segue viagem com João Marcos e Paulo segue viagem com Silas, também chamado de Silvano. No meio do caminho, ele pega o Timóteo, que também se une a eles. A segunda viagem missionária, ela vai de Atos 15 até Atos 18 a 22. Então, olha só, Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos da graça. Ele foi para a Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Essa é a segunda viagem missionária. Que agora, nessa segunda viagem missionária, ele vai para a Grécia. Paulo vai passar em Éfeso, Filipos, Bereia, Corinto, Atenas, e depois ele vem voltando. Olha só. É a hora em que ele vai para a Grécia. Alguém lê para mim Atos 16, 1 a 12? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Naquelas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha nos chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali partimos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então vamos lá. Começou a segunda viagem missionária, um ano depois da primeira, um ano depois do Concílio de Jerusalém. E aí eles pegam Timóteo no meio dessa viagem. E uma das coisas que eu acho interessante, olha só, eles passavam nas cidades transmitindo as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Olha só que coisa, nem Paulo passou por cima dos concílios superiores. Paulo poderia falar assim: não, eu sou apóstolo, eles falaram um punhado de bobagem, vamos seguir isso aqui. Paulo não faz isso. Isso, para mim, tem um efeito dentro da igreja muito grande, porque eu acredito o seguinte: nós escolhemos fazer parte de uma denominação presbiteriana. Alguém aqui está sendo obrigado a ser presbiteriano? Ninguém. Ninguém está com uma arma na cabeça falando o seguinte: olha, você não pode ser pentecostal. Se você quiser, você vai para lá ser pentecostal. Só que no momento em que você decide ser presbiteriano, você tem concílios. Ontem, por exemplo, o presbítero Fiuza estava representando o nosso presbitério na reunião do sínodo para decisões. Dividiu-se o sínodo em 2 novos sínodos. Na presbiteriana nós temos o conselho da igreja, o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. Eu sou da seguinte linha: uma decisão que vem de cima, ela não é discutida, ela é acatada. Se você quer discutir, você discute lá em cima. Na próxima reunião, você manda e-mail para o Roberto Brasileiro. Agora, eu me lembro uma vez, quando teve um rebuliço dentro da presbiteriana, algum tempo atrás, em que veio um documento do Supremo Conselho falando o seguinte: não é para ungir com óleo os enfermos. Não é para ungir, ponto. Estava escrito isso. O concílio se reuniu e entendeu que o texto bíblico não falava sobre unção com óleo para enfermos. Um pastor conhecido meu virou e falou o seguinte: não interessa o que eles falam, eu vou continuar ungindo com óleo. Isso para mim não faz sentido. Não faz sentido. Para mim,
Se você fala o seguinte, olha, eu não concordo com essa decisão dos superiores, cara, abre uma igreja para você. Essa é a minha visão, abre uma igreja para você. Porque se você está dentro da presbiteriana, você vai fazer o que os concílios decidiram. Não tem que discutir isso, você vai discutir no concílio. Mas fazer de birra, cara, nem Paulo fez isso. Nem Paulo fez isso. Nós tivemos problema aqui quando eu cheguei na igreja, porque quando eu cheguei na igreja aqui tinha um ministério de dança lá, que eu não lembro o nome e tal, eu falei, gente, aí eu falei, olha, tem um documento do Supremo Concílio. O documento do Supremo Concílio não permite nem dança e nem teatro no culto. Quem vai discutir com o Supremo Concílio aqui? Eu não vou, ué. Ah, mas os outros pastores na igreja tal. Eu não sou os outros pastores. Eu tenho um documento de um concílio superior. E o documento diz, não é para ter nem teatro nem dança na igreja. Então, enquanto eu for pastor presbiteriano, não tem teatro e não tem dança. Sou eu que vou discutir com isso? Se eu for discutir, eu que vá na reunião do Supremo Concílio e mando uma cartinha para o Bob, né? Para o Roberto Brasileiro. Está sendo gravado. Corta essa parte. Eu vou falar de novo só para... Eu que lute lá com o Roberto Brasileiro. Aí você edita essa parte. Oi? Reverendo Roberto Brasileiro, isso. Como é que é? Foi os dois pro... Ah, é verdade. Vocês colocaram o corta isso aí no ar, gente. Vocês não valem nada. Mas, enfim, tudo bem. É o Bob brasileiro, é o presidente, é isso mesmo. Eu sou dessa linha. Vocês, como membros, vocês podem até pensar diferente, não tem problema. Mas eu acho que os presbíteros da igreja, eu como pastor, a posição teológica é essa. Eles vão, então, primeiro para Filipos. Qual é a característica de Filipos? Interessante. Filipos não tem uma sinagoga. Não tem judeu suficiente. Então, eles acham um lugar de oração. Provavelmente ali na beira do rio, onde Lídia estava lavando roupa. Lugar de oração. E aí eles pregam e o Espírito abre o coração de Lídia, que abre a sua casa, e eles se convertem. Uma coisa que eu esqueci de citar aqui, são esses versículos aqui também, olha só. Como que Paulo bateu cabeça nessa segunda viagem missionária? Ele tentava entrar, o Espírito Santo falava, não, aqui não. O Espírito de Jesus impediu. Esses dois versículos, só para vocês terem ideia, Paulo andou a pé mais ou menos 480 quilômetros batendo cabeça. Não foi pouca coisa. Esses dois versículos, se você olhar no mapa aqui, ele está mais ou menos nessa região. Esse é o primeiro. Cadê a segunda viagem? Ele está mais ou menos nessa região aqui, e ele rodou em círculos 480 quilômetros, tentando pregar, e o Espírito não deixava. Oi? Não é. Até que fala assim, você vai para Macedônia. Aí ele entende para onde que ele tem que ir. De Filipos ele vai para Tessalônica, onde ele prega 3 sábados seguidos. Nós vimos isso numa pregação recente, eu não vou repetir a história, mas eles pregam e essa igreja vem depois uma grande perseguição judaica sobre ela. Né? Vocês lembram disso? Até que um tal de Jason, ele é preso no finalzinho do capítulo. Da Tessalônica, eles vão para Bereia. A marca da Bereia é que os bereanos eram mais nobres e eles examinaram nas escrituras tudo para ver se eram assim mesmo. A marca de Bereia era uma igreja que olhou bastante a Bíblia. De Bereia, Paulo passa para Atenas, onde ele tem aquele famoso sermão lá no Areópago, em que ele prega, e aí ele prega sobre o Deus que eles desconhecem, e a gente viu isso na semana passada. Não vou repetir o sermão de Paulo em Atenas aqui, nós já vimos um pouco dele na semana passada. E de Atenas, ali no final da sua viagem, já no ano 50, 51, então nós temos uma viagem de agora 3 anos de Paulo. Paulo chega a Corinto. Então, depois disso, saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou Áquila, natural do Ponto, que havia chegado da Itália com Priscila. Priscila, logo depois, aparece nas suas cartas como Prisca. Quando você encontrar o nome Prisca, é essa Priscila aqui. E aí, Áquila e Priscila se tornam grandes companheiros de Paulo aqui na pregação do Evangelho em Corinto. Depois eles vão instruir o Apolo acerca do Evangelho também. E eles foram morar juntos uma vez que tinham a mesma profissão. Então, olha lá. Entre 50 e 51,
Paulo em Corinto e fim da sua segunda viagem missionária. Ele fica cerca de 1 ano ali em Corinto, pregando e instituindo aquela igreja. E aí, entre 52 e 53, ele vai para a terceira viagem missionária, focada em Éfeso. E aí, ele viaja aqui entre 53 e 56, é o tempo que ele fica em Éfeso, 3 anos. E aí, você vê que Paulo, no ano 53, ele faz uma visita curta e dolorosa a Corinto. Você vê lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo falando isso, que ele vai lá e a ida dele é motivo de grande tristeza para aquela igreja. Paulo fala assim, não, eu não queria entristecer ninguém não. O que é isso? Que é onde Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, já defendendo o seu apostolado. Imagina só, a igreja que ele tinha plantado 1 ano e meio antes, rejeita o seu apostolado, e ele tem uma visita extremamente dolorosa naquela igreja. Ele viajou por aquela região encorajando os irmãos na Grécia e ficou ali durante 3 meses. Está lá em Atos 20. Nós vamos parar por aqui, porque dessa terceira viagem missionária para frente, o Fiusa termina na semana que vem com a ida de Paulo para Roma, que é a última, a finalização do livro de Atos. Aqui em Éfeso, Paulo vai ser preso ainda, vai escrever as cartas da prisão, mas até aqui ele escreveu Gálatas, ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, talvez ele tenha escrito agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e aí vai escrever a 2 Coríntios no final aqui, depois vem as cartas da prisão.